dia, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula passada, nós falamos sobre a diversidade em Minas Gerais, o dialeto do mineiro que existe e também as palavras polissêmicas, certo? Hoje, vamos descobrir se com o crescimento das cidades mineiras, inclusive das cidades históricas, se o ambiente continua como há muitos anos atrás ou se hoje existe a poluição. Quais tipos de poluição existe aí perto da sua casa e no seu bairro? Vamos verificar também que os pontos de vista de algumas pessoas, de alguns autores, jornalistas e youtubers podem dividir as opiniões e falar um pouquinho mais sobre pronomes e verbos que usamos diariamente, mesmo sem perceber. Então vamos lá? Eu sou a professora Cláudia Matias. Luz, câmera, ação, que a nossa aula já vai começar. Para começar nossa aula de hoje, quero fazer a seguinte reflexão com vocês. Como que você imagina que eram as ruas de Uberlândia ou de outras cidades mineiras no início do século XX? Aí você pode estar pensando assim, professora, eu nem era nascido, como é que eu vou imaginar alguma coisa assim? Consegue! Lembra que eu falei, a nossa imaginação não está em isolamento social, ok? Então vamos lá. Para começar, eu quero que você lembre que o século XX começou no dia 1º de janeiro de 1901 e terminou 31 de dezembro de 2000. Agora estamos no século XXI, que começou 1º de janeiro de 2001 e vai terminar lá em 31 de dezembro de 2100, ok? E agora, para ajudar a sua imaginação, eu vou te dar uma mãozinha. Observa essa imagem. Cidade de Belo Horizonte em 1905. Percebeu a praça, tudo ali bonitinho, o espaço. Agora, uma cidade histórica muito importante, Ouro Preto, em 1930. Olha, observe as ruas, as pessoas. Lembra que eu comentei o quanto que as cidades históricas são lindas e merecem ser visitadas? Agora veja essa foto de Uberlândia. Esse lugar vocês conhecem, né? Essa foto também é de 1930, a Igreja do Rosário. E aqui, conhecem esse lugar? Não? Avenida João Pessoa. Hoje, aqui nesse canto, é o Terminal Central. Legal, né? E aí, você imaginou as cidades como eu mostrei aqui para vocês? Olha só, tinham carroças, as pessoas andavam muito a pé, porque os lugares eram tudo pertinho. As ruas só eram calçadas nos lugares mais centrais. O resto das ruas era tudo de terra. Os sítios tinham com as plantações para vender na cidade, era tudo pertinho. Então era feito, na maioria das vezes, pelos carroceiros. Carro, só quem tinha dinheiro, né? Os rios e córregos corriam a céu aberto e em suas margens ficava tudo alagado no período mais chuvoso. E as cidades foram crescendo, algumas ficaram enormes. Vejam, por exemplo, Belo Horizonte hoje, aquela mesma praça que eu mostrei para vocês em 1905. Olha como ela está hoje, bem mudada, né? Maior, bem florida. Olha também a Igreja do Rosário. Olha o calçamento em volta da igreja, né? E o nosso centro da cidade, Avenida Afonso Pena, vocês conhecem, né? Fluxo de carro muito grande. As cidades cresceram e mudaram muito. Os rios e córregos foram canalizados, as suas margens cobertas por construções e avenida. O uso de veículos que queimam combustíveis, gasolina, etanol, óleo diesel, cresceu tanto que o congestionamento e a poluição do ar se tornaram um grande problema. Para diminuir a poluição do ar nas grandes cidades, as indústrias foram obrigadas por lei a adotar algumas medidas como a instalação de filtros nas chaminés. Você já viu alguma indústria com chaminé?
Elas existem e normalmente estão localizadas no setor industrial da cidade. Aqui em Uberlândia, nós temos o setor industrial e provavelmente essas indústrias usam os filtros. No caso dos carros, uma das medidas propostas por alguns governantes é a inspeção anual dos veículos para verificar se estão regulados para evitar a emissão de gases poluentes. Mas Minas Gerais, moçada, não faz esse tipo de inspeção. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Tem dia que a qualidade do ar piora. Muitas pessoas se queixam de irritação nos olhos, tosse ou dificuldade de respirar. Você já reparou que tem dia que parece que está mais difícil de respirar? O ar tem cheiro ruim, os olhos ardem, às vezes tem dor de cabeça e às vezes você tosse. Isso muitas das vezes acontece porque o ar está poluído. Seja pelo excesso de automóveis nas ruas, pelas fumaças que saem das indústrias, mesmo usando os filtros, por uma queimada que fazem aí perto de casa, o ar fica impuro. E esse ar impuro pode trazer algumas doenças, não é mesmo? Sinusite, bronquite, asma, pneumonia. Geralmente no tempo seco, piora tudo isso. E nos dias quentes? O asfalto fica muito quente. Os prédios dificultam a circulação do ar e outros problemas que vêm acontecendo que vai poluindo o nosso ar. E quando tem chuva forte? Cai lá naquele asfalto, que é um solo impermeável. O que é o solo impermeável? É o chão que não deixa a água penetrar nele. Aí essa água escorre pelos bueiros, pelas ruas, até chegar nos córregos e os rios, que rapidamente se enchem e causa os alagamentos. Igual acontece em algumas ruas da nossa cidade. Olha só, vocês conhecem a Avenida Rondon Pacheco? Linda, maravilhosa, muitos carros. Sempre em movimento, tudo tranquilo. Mas quando chove, como que fica Rondon? E todo ano é isso, né, moçada? E tem também a Getúlio Vargas, que também tem alagamentos. E a professora Minervina Cândida. Essa avenida é aquela que passa lá em frente à rodoviária. E por que que tem esses alagamentos? Porque embaixo dessas ruas existem córregos que foram canalizados. Aí quando chove muito, esse córrego enche demais, a tubulação não suporta tanta água e tudo quebra, tudo estoura. É onde acontecem esses alagamentos. Lembrando, moçada, que esse assunto já foi trabalhado pelo professor Ronaldo, ok? Hoje estou fazendo uma retomada só para dar um pequeno aprofundamento. Outro problema enfrentado pelas pessoas que viviam nas cidades desde o início do século XX e muitas ainda enfrentam hoje nas grandes cidades é a falta de água e a rede de esgoto. Aí eu te pergunto, o que era feito com os dejetos domésticos das pessoas que não tinham acesso à rede de esgoto? Imagina aqui comigo. Onde será que era jogado os restos desagradáveis do corpo humano? O famoso número 1 e o número 2. E hoje? Onde seria jogado se não tivesse rede de esgoto aí aonde você mora? Se não tivesse coleta de lixo, como iam jogar o lixo fora? Pensou? Então, fique sabendo que só há 100 anos atrás foi que algumas cidades brasileiras começaram a ter rede de esgoto. E antes disso, moçada, as pessoas usavam os pinicos. Vocês conhecem pinico? Chamavam também de urinóis, os mais chiques, né? E eles faziam aqui a coleta das fezes e da urina. Ah, vocês sabiam que existe um museu na Espanha que tem uma exposição só de pinicos e urinóis que foram usados há muitos anos passados? É isso mesmo. Nesse museu único, ele fica na cidade de Rodrigo, Salamanca, na Espanha, e é considerado o maior do mundo.
faz exposição de peças que foram recolhidas ao longo dos anos por amigos e familiares e tem uma coleção constituída por cerca de 1.320 peças provenientes de 27 países. Legal, né? Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo. Eles servem para nos informar e educar por meio de exposições. Agora, voltando à explicação, como não existia rede de esgoto, as pessoas usavam os pinicos e urinóis, principalmente durante a noite. Quando chegava de manhã, eles jogavam direto nas ruas ou iam lá e jogavam dentro do rio, do mar, o que tivesse mais próximo da casa deles. Olha só essa imagem. Imagine o mau cheiro, moçada. Imagina se isso acontecesse hoje em dia aí na sua rua. Todo mundo de manhã jogando xixi na rua. Ou lá nos rios. E os lixos também. Tudo jogado de qualquer jeito. Seria complicado, não é mesmo? Como que você ia andar nessa rua? E o tanto de bicho que ia aparecer? Barata, rato, oca. E a água? Era a água desse rio ou dos mares que eles utilizavam para tomar banho, para beber. E se não existia tratamento de esgoto, concordam comigo que essas águas eram sempre poluídas? Credo. Ainda bem que com o crescimento das cidades foram criadas leis para cuidar do saneamento básico. E o que é saneamento básico? Conjunto de medidas para melhorar a vida das pessoas. A água tratada, a rede de esgoto tratada, a coleta de lixo são serviços que fazem parte do saneamento básico de uma cidade. Apesar que existem cidades aqui no Brasil que não têm saneamento básico. Vocês acreditam nisso? Minas Gerais, por exemplo, tem apenas 47,6% dos rios tratados. E vocês sabiam? Uberlândia é uma das cidades com maior destaque sobre o serviço de saneamento básico oferecido à população. Moçada, ela está em primeiro lugar no estado de Minas. Olha que chique! Primeiro lugar. São 853 cidades e ela está em primeiro lugar antes até da capital mineira. E em terceiro lugar no país, como a melhor cidade de tratamento de água e esgoto. E é por isso que não existe o perigo de você vivenciar as situações horrendas de pessoas jogando urina ou fezes aí na rua da sua casa. E tampouco ver lixos jogados pelas ruas, causando aquele mau cheiro, criando bicho que transmite doenças, poluindo os córregos e rios e provocando as enchentes em período de chuva. O pior é que existe, né, moçada? Infelizmente, tem pessoas que jogam lixo na rua, não é verdade? Ai, que tristeza. Mas isso aí são as pessoas mal educadas. Nós temos que tentar educá-las para que nossa rua, nosso bairro, nossa cidade fique cada dia menos poluída, cada vez mais linda e mais gostosa de viver nela. Quer ver outro problema ambiental que nós presenciamos? Queimada. Quantas vezes, só nesse ano, vimos reportagens sobre queimadas aqui na nossa região ou na nossa cidade? As pessoas colocam fogo por maldade, para queimar o mato que tirou ali na sua chácara, ou queimar o lixo que acumulou. Aí pensa assim, não, é só aqui nesse pedacinho, vai dar nada não. Aí o fogo alastra e bum! Tem um incêndio que destrói tudo. É o terreno dele, o terreno do vizinho e vai pegando toda a vegetação. Mata tudo, até os animaizinhos que vivem ali e às vezes até pessoas morrem nesses incêndios. Então, precisamos nos conscientizar as pessoas que nós conhecemos, que os problemas ambientais colocam em risco a preservação da natureza e o nosso bem-estar, hoje e no futuro.
A natureza pede a nossa ajuda. Quando acontecem os temporais com as enchentes, as pessoas sofrem as consequências. Mas essas consequências são resultado das faltas de cuidado com o ar, com os rios e com a vegetação. Concordam comigo? E com tanta poluição, vocês sabiam que muitos cientistas têm observado que nos últimos 2 séculos a temperatura mundial aumentou? Eles apontam que essa elevação de temperatura estaria relacionada à maior liberação de gás carbônico na atmosfera, pelo uso exagerado de combustíveis, derivados do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Esse fenômeno recebe o nome de aquecimento global. Mas alguns outros cientistas dizem que ainda é muito cedo para garantir que é o modo de vida moderno o único responsável pelo aumento da temperatura mundial. Eles afirmam que essa alteração é um fenômeno natural da história da Terra. Veja o esquema que explica esse aquecimento global. O Sol aquece a Terra. Além da superfície, a atmosfera também é aquecida, que é chamado de efeito estufa, o importante para o equilíbrio da temperatura do planeta. Com mais fábricas, carros e queimadas, há maior liberação de gases na atmosfera. Com isso, ocorre o aumento do efeito estufa. Segundo alguns pesquisadores, isso desregulou o equilíbrio climático do planeta. Observa aqui, moçada, essa linha azul seria como se fosse o protetor solar da Terra. Com esses gases, tanto de fábrica, de carro, o que está acontecendo? O efeito estufa está destruindo essa camada. Então é por isso que está acontecendo esse aquecimento do nosso planeta, tá? Porque aí, com a destruição da camada, os raios solares vêm diretamente para nós. Por isso que está tendo esse aquecimento. Entendido? Então, comprovando ou não se a culpa é dos homens ou do fenômeno natural da Terra, temos que cuidar do nosso planeta. Vamos fazer a nossa parte? Posso contar com você? Se você coloca o lixo na lixeira, separa o lixo reciclável, não joga lixo na rua, já está começando a fazer a sua parte. E o meio ambiente agradece. E todos esses problemas ambientais, assim como várias outras situações que vivemos ou ficamos sabendo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no país ou no mundo, sempre traz ponto de vista, a opinião das pessoas, que pode ser sua opinião, a opinião de sua mãe, do seu vizinho, seja de quem for, principalmente de pessoas como repórteres, e hoje em dia está na moda os youtubers. E essas opiniões, ponto de vista das pessoas, devem ser respeitadas. Vamos conhecer 2 pontos de vista sobre a inspeção feita nos carros para verificar se eles estão regulados para evitar a emissão de gases poluentes. Lembra que eu falei que aqui em Minas não tem esse tipo de inspeção? Então, agora eu estou dando a minha opinião, particularmente acho que devia ter sim, porque ajudaria o nosso meio ambiente. E você, qual que é a sua opinião? Vamos agora ver as opiniões, os pontos de vista de 2 pessoas que foram entrevistadas. Opinião 1. Do ponto de vista ambiental, sou favorável à inspeção veicular ambiental. Várias metrópoles do mundo adotaram essa medida para tentar controlar emissões de gases poluentes e tiveram ótimos resultados. A concepção geral é ótima e importante. Deve continuar, mas o procedimento está errado. Acredito que também seria interessante considerar o tipo de combustível que cada automóvel consome. A poluição gerada pelos veículos realmente é um dos principais problemas para a saúde de quem mora nas grandes cidades. A inspeção é uma excelente ideia. Essa é a opinião do Sr. Júlio Andrade, que ele fez a entrevista na revista Carros. Agora, a opinião 2.
Sou contra a inspeção veicular, porque ela é feita nos carros mais novos, que já tem muita tecnologia. Penso que o desenvolvimento tecnológico e as normas de fabricação garantem uma melhora nas emissões. Os modelos mais velhos, que são os que mais poluem, ficam fora dessa obrigatoriedade. A fiscalização deveria ser restrita a carros fabricados há muitos anos. Não achei que a qualidade do ar melhorou após a medida. E reparo que as pessoas continuam sofrendo por causa da poluição. Essa é a opinião da senhora Fabiana Rangel, também para a revista Carro Hoje. Perceberam que o primeiro entrevistado é favorável à inspeção dos veículos, porque ele acredita que a poluição gerada pelos veículos realmente é um dos principais problemas para a saúde de quem mora nas grandes cidades. Já o segundo não concorda, porque ela acredita que a qualidade do ar continua ruim e as pessoas sofrendo com a poluição. Duas pessoas que provavelmente não se conhecem, com opiniões diferentes e cada um respeitando a opinião do outro. Temos que saber opinar, respeitar as opiniões e, principalmente, ter muito cuidado com o que falamos e compartilhamos. Hoje em dia, tem pessoas que postam imagens, textos na internet como se fosse o depoimento de alguém e as pessoas compartilham, muitas vezes prejudicando a pessoa envolvida. Aí comprovam que é uma mentira, fake news. Isso é muito perigoso e é crime, moçada. Muito cuidado ao dar a sua opinião ou compartilhar algo que recebe nas redes sociais, sem saber se é verdade ou não. E quando estamos conversando com alguém pessoalmente ou pelas redes sociais, né? Ainda mais agora nesse período de isolamento social, rede social bombando. Seja com um colega, com a pessoa aí da sua casa, um amigo lá da sua igreja, durante todo o tempo nós usamos palavras, que pode ser substantivo, pronome, verbo, advérbio, e a gente, nem percebe isso. Interessante, né? O professor Ronaldo já falou com vocês sobre os pronomes, e muitos deles nós usamos diariamente na nosso falatório aí com o povo. Eu, nós, ele, elas, você, né? O pronome que é usado na linguagem do mineiro aqui é você, né? E hoje eu trouxe algumas frases para trabalhar com vocês, onde aparecem alguns desses pronomes e alguns verbos. Você vai perceber que tudo que nós falamos são frases formadas por palavras da língua portuguesa que você aprendeu separadamente as nomenclaturas. Como assim, professora? Observa essa frase aqui. Ontem, eu e minha amiga passeamos pelo shopping. É só um exemplo, hein, moçada? Ó a pandemia, continue na sua casa. Você vê que é uma frase que você também fala, conversando com sua mãe, com seu amigo, com sua tia, qualquer pessoa. Claro que a gente conversa geralmente na linguagem informal, sem usar as palavras corretamente, não é? No dialeto mineiro, como aprendemos na última aula. Mas é uma frase que você sabe o que está falando, sem ficar classificando cada palavra que você fala. Agora eu vou classificar cada uma dessas palavras só para você entender o que eu estou te explicando. Cada palavra tem um significado dentro da língua portuguesa. Ontem, eu e minha amiga passeamos pelo shopping. Ontem é um advérbio de tempo. Eu, olha aí, um pronome. E é uma conjunção, faz ligação de palavras. No caso, eu e minha, ok? Amiga, substantivo comum. Passeamos, olha o outro coleguinha nosso aqui, Passeamos é um verbo. E esse verbo está no pretérito, no passado, já aconteceu. Pelo é a junção do por mais o artigo o. E o shopping, substantivo comum. Conseguiu perceber que cada palavra tem a sua classificação? E retomando,
Eu, pronome pessoal, que foi o que o Ronaldo explicou para vocês, certo? E o minha? Vocês já aprenderam também. É um pronome. Pronome o quê, moçada? Possessivo. Conseguiu perceber que cada palavra tem a sua classificação? Mas só precisamos saber disso em momentos específicos de estudo. O importante é você entender que o que eu expliquei, assim, quando conversamos com um colega, alguma pessoa da nossa casa, usamos a linguagem informal. Mas na hora de fazer uma produção de texto, por exemplo, você não pode escrever igual você escreve nas redes sociais. Tem que seguir as regras da língua portuguesa. Vamos ver outros exemplos. Seria adequado você falar assim: hoje nós vai na festa. Se o pronome nós está na primeira pessoa do plural, o verbo também tem que estar na primeira pessoa do plural. Então, o certo é: hoje nós vamos à festa. Só que não, hein? Todo mundo aí, isolamento social. Só se for festa virtual. Vamos ver outros exemplos? Amanhã ela viajará cedo. Qual que é o pronome aqui? Ela, terceira pessoa do singular. Qual que é o verbo? Viajará, que está no futuro. Ainda vai acontecer, mas também está na terceira pessoa do singular, ok? Ela, terceira pessoa. Verbo, viajará, que é futuro, que ainda vai acontecer, ok? Outro exemplo, vamos ao professor Ronaldo. Ronaldo comprou um carro. Xiii, professora, aí não tem pronome? Presta atenção, temos o nome, Ronaldo. Quem é Ronaldo? Nós falamos que é o sujeito da frase. Sujeito da frase, a pessoa que faz alguma coisa. O que o Ronaldo fez? Comprou um carro. Então eu posso dizer que Ronaldo é o sujeito e ele pode ser substituído pelo pronome ele. O verbo comprou, que está no pretérito, no passado, alguma coisa que já aconteceu. Então ele também tem que estar na terceira pessoa do singular. Então, já estamos encerrando a nossa aula. Espero que você tenha conseguido acompanhar toda a minha explicação e percebido que falamos sobre diversas poluições e os problemas ambientais que vêm acontecendo. E devemos fazer a nossa parte, orientar as pessoas para também fazerem o melhor para diminuir essas poluições e ajudar para que a temperatura do nosso planeta não continue aumentando tanto. Vimos que tudo o que acontece faz com que as pessoas tenham o seu ponto de vista, a sua opinião. Devemos respeitar isso e também ser respeitado quando der a nossa opinião. E cuidado com os fake news, hein? E com tudo isso, falamos ainda que tudo que a gente usa para falar com o outro no dia a dia, nós estudamos na língua portuguesa. E devemos saber classificar essas palavras somente quando necessário, sem estresse. Basta ter atenção. Percebemos ainda que é necessário que tenha a combinação entre as palavras, pronome com sujeito, com verbo, para que as frases e os textos sejam compreendidos e escritos corretamente, ok? E por hoje é só. Lembre-se de fazer as atividades disponibilizadas do portal e também as que são entregues lá na sua escola. Faça com muita atenção, muito capricho, ok? E um beijão para cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!